Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre Atenas Antiga. Neste vídeo eu vou falar mais das características de Atenas, principalmente nos períodos arcaico e clássico, que foi quando ela teve o seu auge. Se você estiver meio confuso, meio perdido sobre os períodos da Grécia Antiga, eu sugiro que você assista primeiro aquele meu vídeo, Linha do Tempo da Grécia Antiga. Agora vamos lá falar de uma vez. Antes de mais nada, se inscreve no canal e já deixa o seu like aí para me ajudar. Então vamos lá, a primeira dica: geografia. A Grécia, de um modo geral, tem um terreno pouco fértil, uma porcaria, e ela é muito montanhosa, o que explica o isolamento entre as cidades, que dificultou até se formar um império, porque você imagina, vai atravessar como lá as montanhas? É difícil, então havia uma interação menor ali entre as cidades da Grécia do que, por exemplo, entre as vilas aí do Egito. Por outro lado, se os egípcios, mesopotâmios, as sociedades hidráulicas tiveram uma acomodação por terem ali a terra fértil, no caso da Grécia, os caras nunca tiveram moleza, então até por isso eles tiveram que se desdobrar. No caso dos atenienses, eles conseguiram superar as situações difíceis do terreno, partindo para o comércio marítimo e para a pesca. Os atenienses eram muito voltados para o mar. Basta você ver várias lendas gregas, a de Teseu, que ele volta num navio, deuses como Poseidon, e você vai perceber que os atenienses têm muito a ver com o mar. Bom, mas vamos lá. Esse comércio marítimo levou os atenienses a rivalizarem com os fenícios e a se tornarem também muito influenciados por eles, usando um alfabeto que derivou aí do fenício e também levou ao enriquecimento dos comerciantes, que tiveram em Atenas um poder que não se equivale ao de nenhum outro local. A gente vai ver isso logo logo. Por enquanto vamos para o ponto 2, as colônias. Muitas cidades gregas começaram a ter colônias em várias regiões. Dá uma olhada aí no mapa, você vai perceber que Atenas, Corinto, Mileto tiveram várias colônias em regiões litorâneas de onde hoje é a Turquia, da Itália, do norte da África. Isso porque esses povos, os atenienses e os demais, precisavam buscar alimento, metais e outras coisas em várias regiões distantes, que muitas vezes eram pouco povoadas. Pessoas se mudavam para as colônias e se tornavam comerciantes. Eram pessoas que revendiam aí os produtos para chegar em Atenas. Algumas vezes essas colônias iam se tornando cidades-estado autônomas. Bom, então colônias tem muito menos um sentido de exploração e muito mais um sentido de áreas de influência de comércio. Então agora vamos para a parte 3, a democracia. Lembra que eu te falei que os comerciantes em Atenas tinham muito mais poder do que em outros locais? O enriquecimento deles levou a eles pressionarem aí a monarquia em Atenas até derrubá-la de uma vez. Então nós temos um sistema lá que os próprios comerciantes, gente da cidade, gente da área urbana, conseguia ter o controle do governo. De início eles eram aristocráticos, ou seja, só uma pequena minoria mandava. Depois eles se tornaram democráticos, e aí novamente só uma pequena minoria mandava. Pô, professor Felipe Aron, você tá enrolando a gente? Como assim? O que mudou então? Calma, Palomino, não estou enrolando ninguém. A democracia em Atenas se baseava em que todos os cidadãos podiam participar. Acontece que cidadãos eram apenas homens, mulheres não, com mais de 20 anos, que fossem alfabetizados e que fossem naturais ali da região. Então a população era dividida em 3 grupos: os cidadãos, ou eupátridas e suas famílias, os metecos, que eram os estrangeiros, gente que até não podia participar, mas não quer dizer que não vivia bem, eles só não tinham poder de decisão. Às vezes esses caras até eram ricos. E os escravos, que eram normalmente capturados em batalhas, ou então gente que foi escravizada por dívidas. Só que a democracia em Atenas não veio do nada. Nós temos aí
três reformadores muito famosos. O primeiro é Drácon. Ele criou as chamadas leis draconianas. Isto é, ele pegou uma Atenas onde as leis se transmitiam oralmente e criou uma parada em que as leis tinham que ser escritas e seguidas estritamente tal como estava escrito. Depois nós tivemos Solon. Este reformador criou as bases para a democracia. Ele criou algumas instituições que nós vamos ver mais tarde. Porém, os cidadãos ainda eram divididos em categorias e aqueles que tinham mais riquezas tinham mais direitos para participar. Ou seja, era aristocrático. Daí nós temos Clístenes, considerado o pai da democracia. Esse cara eliminou as barreiras de posses, de riquezas, e foi criado um sistema no qual, por sorteio, qualquer um dos cidadãos que se propusesse podia ocupar a maioria dos cargos em Atenas. E estes cidadãos seriam remunerados pela sua atividade. Então, mesmo que o cara fosse pobre, de repente ele ia ter uma boa oportunidade. Mas peraí, professor Felipe Aron, eu li nos livros, tá dizendo que Atenas era uma democracia direta? Mas como assim, então? Que cargos existiam em Atenas? É verdade, Atenas era uma democracia direta, porque todos os cidadãos podiam participar de uma coisa chamada eclésia. Porém, a democracia de Atenas não morria aí. Ela tinha várias instituições. Entre as pessoas que participavam da eclésia, 500 eram sorteados para um negócio chamado bulé. Essa bulé, basicamente, gerava os assuntos, criava a pauta que ia ser levada para a eclésia, que podia ser convocada de uma até, às vezes, 4 vezes por mês. Daí nós temos os caras que eram sorteados para participar dos tribunais. E aí nós temos os caras do executivo, que são, por exemplo, os estrategos, que eram os caras que lidavam com a guerra. Esses sim eram eleitos, porque era um negócio decisivo. Tinha que ser gente que entendia da guerra, não podia ser um sorteio. Aí entra um Zé Mané, Atenas é dominada, acabou. Então não. Então a democracia em Atenas era bem complexa. Então vamos lá, vamos agora para o ponto 4. A Liga de Delos. Esta foi uma liga criada durante a guerra contra os persas, as guerras médicas, que a Grécia derrotou os persas, expulsou eles dali da região, graças aos atenienses, que em batalhas navais acabaram com a marinha persa. Isso deu muita moral para Atenas, e ela criou uma coisa chamada Liga de Delos, ou Confederação de Delos, onde ela liderava. Só que Atenas, depois da guerra, começou a ficar com o papo de e se a gente for invadido de novo? E aí ela meio que convencia as cidades-estado a jogarem uma grana lá na Liga de Delos e até contribuírem com soldados, com navios e essa parada toda. Depois de um tempo, Esparta, Corinto, Tebas começaram a falar, pô, muita sacanagem, Atenas quer se tornar mó líder, ela quer dominar a gente. Então a gente se livrou dos persas pra quê? Pra Atenas querer impor o seu imperialismo. E a partir daí essas cidades saíram da Liga de Delos. Só que Atenas realmente, ela começou a pegar o dinheiro da Liga de Delos e investir na sua própria urbanização, dando origem ao que a gente conhece como o século de Péricles, quando Atenas se tornou a cidade mais esplendorosa e grandiosa da antiguidade. E isso tudo graças ao dinheiro das outras cidades que pagavam. Isso daí gerou a raiva de Esparta e Corinto, que logo iniciaram a Guerra do Peloponeso contra Atenas, que levou à ruína das cidades-estados, mas isso é assunto para outra aula. Por hora, vamos para a quinta dica, que é filosofia e vida urbana. Atenas foi o palco de grandes filósofos. Sócrates, Platão e Aristóteles, por exemplo. Estes caras não se deixavam levar muito pela democracia, não. Porque eles diziam que a democracia em Atenas era hipócrita. Hipócrita porque não tinha mulheres e porque tinha escravos? Estes filósofos gregos achavam que isso até estava certo. O que eles, na verdade, questionavam é que, para eles, a democracia acabava se deixando sempre levar por quem falava melhor, mesmo que não tivesse as melhores ideias. A essas pessoas damos o nome de demagogos. Então, eles diziam que a democracia era um negócio manipulável e eles propunham no lugar um regime aristocrático em que Atenas fosse governada pelos melhores de fato. Bom, estes caras, eles eram muito inteligentes, tinham muito tempo para pensar e tal e discutir, só que eles tinham esse tempo porque eles levavam uma vida urbana. Eles se alimentavam, estavam lá no conforto, porque haviam os escravos. Algumas cidades-estado chegavam a ter escravos
em uma proporção de 50% da população. A escravidão, ela era parte fundamental da Grécia. Ainda vou falar mais sobre isso. Mas por agora nós ficaremos por aqui. Se você gostou, dê o seu like, curte lá nossa página no Facebook. E então é isso, meus amigos. Falou!